já de volta com o terceiro e último bloco, dando para você a oportunidade de receber um presente gratuitamente em sua casa. Se você ainda não pediu este curso bíblico Princípios, por favor, faça isso agora. Pegue o seu telefone e ligue para Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 31 21. É o telefone de uma central de atendimento, horário comercial, tá certo? Para você solicitar gratuitamente este guia de estudos da Bíblia maravilhoso. São 100 páginas coloridas, bem diagramadas, falando sobre a verdade, a salvação, a fé. Temas que estamos conversando aqui no programa, que você vai amar ter esse material em sua casa. Se você não quiser ligar, você pode usar a internet e entrar no nosso blog, né, novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilha e sem o tio, e você vai clicar nesta imagem que estiver aparecendo lá no blog, e ali vai abrir um pequeno campo para você colocar o teu nome, teu endereço, e nós vamos enviar gratuitamente, não cobramos nem pelo material e nem pelo envio do correio para a sua casa ou para o endereço que você estiver solicitando. Estudar a Bíblia muda a nossa visão de mundo e nos prepara para a vida eterna em Cristo Jesus. Os amigos pastores Moisés Moacir e Jadson Rocha, que vem da região Nordeste, ajudar a gente aqui no tema de hoje, que é a 10ª semana em que estamos conversando sobre a Bíblia e sobre o preparo para o tempo do fim que nós precisamos ter em nossa vida. O tema dessa semana, bastante complexo. O que foi o passado, a perseguição do povo de Deus, o que vai ser no futuro, e a verdade é sempre a base. O que será realmente a pedra de toque dessa conspiração de perseguição àqueles que quiserem seguir a Bíblia? Alguns dizem que tem a ver com adoração. Outros dizem que tem a ver com outros detalhes específicos do dia a dia dos cristãos. Mas, em tese, o que é que está em jogo para a grande perseguição? Adoração é o ponto principal. Uhum. Tanto é que quando Jesus Cristo esteve na terra, Mateus 4, Satanás trabalhou com ele, é conhecido por todos, 3 tipos de tentação, e a adoração estava incluída. Adoração tanto pode ser de forma racional, quanto por conveniência eu faço alguma coisa. Ou seja, a adoração tem seus traços nas decisões que nós fazemos diariamente. Quando, por exemplo, Caim ofereceu um altar belíssimo de frutas, com as melhores que ele podia, não foi de qualquer jeito, não foi de forma aleatória, fez de forma escolhida, selecionada, porém não era aquilo que Deus pedira. Deus pediu algo mais simples, ele entendeu que era mais bonito, mas ali estava o seu conceito de adoração. Ele falhou na compreensão desse conceito. O conceito de adoração para ele era: eu faço o que eu entendo ser melhor. Equivocado. Equivocado. E o que Deus tinha pedido é: faça o que eu estou te pedindo. Faço o que eu estou te pedindo. Simples. Interessante que o simples causou revolta nele, Uhum. a ponto de perseguir e matar O irmão dele resolveu seguir, matou o cordeirinho como Deus tinha falado, Ele símbolo de perseguiu e Jesus, matou. e houve aquela bagunça entre os irmãos. Essa questão de adoração ela é clara, foge até da Bíblia, porque ela começa no céu. É um ser criado por Deus, um querubim cobridor, em algum momento pensou que poderia ser melhor do que Deus, maior do que Deus, subiria acima das nuvens, dos altos montes, lá fundarei o meu trono, e Babilônia é a representação do inimigo de Deus aqui na terra. Um sistema iníquo que puxa para si a adoração. Aliás, o significado de Babilônia, para a gente explicar bem para os nossos amigos telespectadores, qual seria? Vem lá de Babel. Confusão. 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 Para os nossos dias, apostasia. Então, Satanás, o inimigo de Deus, expulso do céu, nós já estudamos aqui nessa temporada, criou uma confusão na terra tremenda, trouxe a tragédia, a desgraça e a morte, é o responsável, é ele que está por detrás de toda essa conspiração ao longo da história em relação ao povo de Deus, e é ele com seus anjos que estarão por detrás da conspiração futura, pastor Moisés? Pastor Lanza, hoje os estudiosos da
falam que hoje nós nem estamos mais na era que para a gente era pós-moderna, hoje já chamam pós-modernismo. São conceitos assim de que você determina a sua vida, as suas próprias definições, o que é lei, é você quem é o legislador dela. Então, nesse conceito de Babilônia, de confusão, são tantos preceitos, são tantas orientações que as pessoas vão ouvindo, vão falando, vão passando, que nós, profeticamente, Apocalipse 17 aqui, da grande Babilônia, nós vamos entrando em conceitos que estão se alastrando pelo cristianismo, principalmente cristianismo, em geral. E a Bíblia apresenta aqui como uma mulher, né? Prostituta, porque se prostituiu com falsas doutrinas, falsos ensinamentos não bíblicos. Até ali cita, deu a beber do vinho, né? Todos se embriagaram. O vinho, símbolo de conhecimento, né? Um conhecimento adulterado, né? Exatamente, adulterado. Não bíblico, ensinamentos que são completamente desvirtuados da palavra de Deus, da palavra, da revelação. ou meias verdades. Interessante notar que o vinho fermentado, ele altera o sentido das pessoas. Uma dose, 2 doses, 3 doses, não importa. Bebeu, alterou. E você já perde o sentido das coisas. A mesma coisa no sentido espiritual. Quando eu me contamino, eu perco o sentido de quem eu devo adorar verdadeiramente. O chamado adoração em Apocalipse é para todos os moradores da terra. Mas nós devemos adorar a Deus. Mas a besta... Esse poder religioso apóstata, ele quer para si a adoração. E em algum momento, os habitantes da terra serão convocados para adorarem a besta. Então você citou muito bem, começou no céu, impregnou no coração do homem, nesse egoísmo, nessa forma de querer ser Deus, de querer receber a adoração, e será a grande pedra de toque desse grande movimento de perseguição final. Ou seja, aquele que quiser adorar a Deus, conforme a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, aquele que quiser fazer de Jesus o seu Senhor, adorá-lo de todo o coração, da maneira certa, no dia certo, como diz a Bíblia, esse será possivelmente desenquadrado do sistema e perseguido. Você porque vai andar na contramão do mundo. E você vê, pastor Lanza, pastor Jadson, no Éden, quando a serpente, a sua primeira tentação, não foi desvirtuar completamente o que Deus dissera, mas foi de forma muito sutil, foi meia verdade jogada a ponto de Eva pensar assim, calma aí, mas será que é isso mesmo? Tem razão, ele está citando Deus. Veja, não se apresentou como ele era, mas ele apresentou o que Deus dissera, porém fugindo de uma forma sutil. Ele colocou uma dúvida naquilo que Deus tinha falado. Satanás, quando tentou Cristo, se tu és o Filho de Deus, apenas uma pequena expressão mudou toda a verdade. Esse ser aí já... Se tu és. Então, quando apresenta Babilônia e suas filhas, aqui, Apocalipse 17... O manual apresenta. Aqui nós temos que um sistema religioso, mas não só um sistema, mas... Vários. Unidos ao grande sistema. Derivados do mesmo princípio. Porque beberam do mesmo vinho. Né? O mesmo princípio, fugirem da palavra de Deus. Então, a nossa segurança, para o telespectador que nos acompanha, a nossa única segurança é esse livro sagrado. É isso aí. Que nós temos. Fugiu daqui, é por isso que Apocalipse diz assim, quem acrescentar ou quem tirar, também sofrerá as consequências disso. E aí vale uma coisa interessante, né? Você, até um pouco ousado em dizer isso aqui para você que acompanha a gente. Não é para seguir a mim, nem ao pastor Jadson, nem ao pastor Moisés, nem a nenhum pastor que você conheça, se a gente falar algo que não esteja aqui. Não é para seguir, não. Não importa a placa de igreja. Falei contra esse livro, ou fora, ou se eu falei contra, cai fora. Segue o livro. Segue o livro, não segue o homem, porque enganoso é o coração do homem. Esse
é o problema. E o manual de estudos dessa semana vem batendo nisso. Nós somos enganados facilmente, somos presas fáceis quando nos desviamos do livro. Interessante, pastor Lanza, que a verdade, ela sempre vence. Em Apocalipse 17, nós já somos advertidos sobre a queda desse sistema pagão, religioso, apóstata. Então, nós, cristãos, independente de rótulo religioso, nós precisamos nos apegar à palavra, os ensinamentos da palavra. Você tem dúvida? Você tem dificuldade em entender algum termo, algum símbolo, algum texto, algum contexto? Busque ajuda, busque auxílio. E nós estamos aqui para oferecer para vocês as revistas, os estudos, mas não siga a mente humana. Exatamente. Lute para seguir a palavra de Deus. E Deus tem um convite, né? Deus tem um convite duro para a gente. Já que nós vivemos num momento em que a Babilônia é muito grande, que tem a mãe e suas filhas, não é? Ensinando o que a Bíblia não diz, alterando mandamentos, alterando textos da palavra, isso tudo é Babilônia, né? Aliás, você falou que começou lá, vem de Babel a palavra Babilônia, mas o conceito vem do Éden, né? Quer dizer, no céu, né? Verdade. Claro. Ele já fez uma confusão lá, já botou dúvida no caráter de Deus. Então, essa Babilônia é muito grande e tem um apelo de Deus. Especial. Qual é esse apelo de Deus? Pastor Lanza, esse movimento chamado Babilônia, suas filhas, na descrição aqui, que tem no manual, mas tem também Apocalipse 17, que lá é a nossa base, essa meretriz estava em cima desse animal, tido como besta. Poder humano, né? Poder humano. E a descrição outra que aparece é sobre muitas águas. E água na profecia são povos, nações. Ou seja, esses sofismas são populares. A contrafação bíblica, a desvirtuar da Bíblia é popular. Ou seja, muitas pessoas sobre muitas águas seguem padrões religiosos, bíblicos, conceitos, pensando estarem certas, porque todo mundo faz. E aí vem exatamente o apelo. Não é porque todo mundo está fazendo que é o correto. Às vezes, aquilo que a maioria faz não é o correto. Então, daí o apelo já se tratando em questões espirituais. Não importa se quase todos estão seguindo alguns conceitos denominados bíblicos. O que nós precisamos é ver se o livro sagrado, a Bíblia, fala exatamente assim. E às vezes temos surpresas quando comparamos o que a Bíblia apresenta e o que o mundo, mesmo cristão, apresenta. Então aí vem o apelo, sai dela, povo meu, porque Deus tem o seu povo em todas as partes, já foi citado aqui, e agora vem um apelo, sai dessa confusão espiritual, para que você também não seja participante dos flagelos dos últimos dias. Esse apelo de Deus, pastor Jadson, é o apelo para todos nós hoje, né? É verdade. Para você, para mim, para os amigos que estão em casa. Com certeza. Sai do erro. Sai do erro. Sai da Babilônia. Sai da apostasia, deixa a Babilônia de lado. A lição desta semana, o estudo da lição desta semana começa com esperança e termina com graça. Aqui é a universalidade da graça. Louvado seja Deus. Você introduziu o programa desta semana dizendo que aqui a gente não está para defender rótulo denominacional, nós estamos aqui para defender a verdade. Nós estamos aqui para defender a Bíblia. Sai dela, povo meu. Interessante notar. Para Laodiceia, há um apelo, deixa eu entrar. Para aqueles que já são evangélicos, protestantes, cristãos. Né? Agora, para todos os seus filhos, há um apelo. Sai dela, povo meu. Então, em todos os segmentos religiosos, Deus tem os seus fiéis. Aqueles que o adoram, aqueles que o seguem, guardam os seus mandamentos. Para estes, a percepção tem que estar plena. Ouvir a voz de Deus. Não é ouvir a voz de um pregador, não é ouvir um som de um segmento religioso, de um rótulo denominacional, mas para estes dias, os nossos sentidos devem estar atentos a este apelo de Deus. Sai dela, povo meu. E neste contexto de Apocalipse, escatológico, profético, simbólico, literal, eu percebo e vejo a universalidade da graça. A graça sendo estendida a todos os povos. A todos os povos, a todas as pessoas que desejam ter a salvação em sua vida, né? Se alguém
E se alguém por acaso pensa assim, puxa, mas há tanto tempo eu faço isso, eu aprendi assim, eu vou morrer assim por tradição. Eu já fiz alguma coisa que não me qualifica a ser de fato um verdadeiro cristão. Eu costumo pensar, com Deus o crente não tem passado, o crente só tem futuro. Amém. Então a esperança, a graça, a misericórdia podem ser companhias para qualquer pessoa, independente do que fez no passado ou do que faz hoje. Aceitando o apelo de Deus, ela começa dali por diante uma nova vida. Que coisa linda, né? Quer dizer, essa é a beleza do Evangelho, né? Que o Evangelho é incrível. A gente tem toda essa orientação profética histórica, justamente Deus nos jogando para a graça. Assim, olha, siga o plano estabelecido aqui, siga o meu plano que vai dar tudo certo. Não é para ter medo, né? Não precisa. Não precisa ter medo de perseguição, de problemas, etc. Essa é a visão anti-medo. Essa é a visão, porque Deus vai nos dar força para permanecermos fiéis. Se colocarmos em prática os ensinamentos de sua palavra. E o desejo que deve incendiar o nosso coração é continuar estudando a Bíblia, aprender mais e mais dele. É isso mesmo. Meus amigos, entramos no minuto final aqui do programa. Se o pastor Moisés quer fazer algum conceito final, o pastor Jadson já acabou de dizer aqui sua parte final. Temos 50 segundos, já estão me gritando no ouvido aqui. Por favor. Trabalhamos Daniel 7, Apocalipse 13, os animais, os sistemas políticos, religiosos, mas como a Bíblia originalmente não tinha capítulos, Apocalipse 14, a esperança é que o Cordeiro estava com seus remidos no Monte Sião. Amém. Essa é a nossa esperança. É possível e Deus quer, só basta nós querermos. Amém. Pastor Moisés, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Pastor Jadson também. Na semana que vem eles retornam ao programa. Foi um programa importante, profundo, denso, mas muito claro para o rumo que a gente tem que seguir. Deus abençoe vocês e Deus te abençoe também. Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos seguir sempre a palavra de Deus.